Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, ou melhor, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Um tempo atrás, nós pregamos sobre este tema e eu gostaria de falar um pouquinho mais nesse dia. Nesse primeiro culto, temos ainda nesse dia 2 cultos e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nós vamos falar, o tema é o reino de Deus, o reino dos céus. Qual que é o tema, igreja? O reino de Deus, o reino dos céus. Muito bem, Marcos capítulo 4. Eu vou ler, acompanhe aí na sua Bíblia, apenas 3 versículos. Versículos 30 a 32. E o Senhor Jesus disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Queridos, diga aí para o irmão, você pertence ao reino de Deus. Fala como profeta, senão nem você acredita. Vamos lá. Você pertence ao reino de Deus. Mais uma vez, você pertence ao reino de Deus. Quando Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus, ele está falando sobre o reino que é mais importante sobre a face da terra. Quando nós estudamos a história do mundo, nós vemos que os reis, nas suas próprias épocas, eles eram respeitados de acordo com o reino que ele tinha, de acordo com a história daquele reino. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando do reino que é sobre todo o reino. Por quê? Jesus está dizendo, ele está falando sobre o reino que não é passageiro, não é efêmero. Ele está falando do reino que é sobre todos os reinos. Diga comigo, o reino que é eterno. O texto aqui diz que Jesus falava com os discípulos, aqueles mais chegados, através de parábolas. E nós demos uma definição aqui, o que é parábola. Você poderia ver um livro de teologia, encontrar, tal. O mais simples que eu encontrei, é tipo assim, você pega uma pessoa, venda ela, leva para um quarto escuro, ela não conhece, ali tem uma cama, ela se deita, está vendada, e você diz para a pessoa, agora eu vou sair, 1 minuto depois de eu sair, você tira a venda e está tudo escuro, você não vai achar nada. Deita aqui e amanhã nós vamos conversar. E amanhece o dia, então de repente a pessoa já tirou a venda, mas ela não sabe onde está. Aí, de repente, ela olha, entrou pequenas claridades, ela vê uma janela, abre a janela, olha para o entorno da casa, ela pode ver uma árvore, ela pode ver um riozinho, ela pode ver um jardim, ela pode ver outra casa ali. O que é parábola? Por que Jesus chamava os discípulos e falava com eles através de parábolas? Diga, parábola são janelas que se abrem para o nosso entendimento. Aos discípulos, Jesus falava através de parábolas. Então, queridos, o que é a igreja? Diga, a igreja precisa ser grande. Por quê? Porque Deus é grande. Então, a igreja precisa ser grande. A igreja que não cresce, queridos, tem um motivo. Quem que dá o crescimento à igreja? Diga, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá crescimento à igreja. Se o Espírito Santo não estiver agindo, a igreja não vai crescer. Por isso que nós precisamos, igreja que não cresce, queridos, é que nem águas paradas. Você já deve ter ouvido muitas histórias em que as igrejas vão indo, aí o último que morre, então fecha a porta da igreja. São igrejas que não têm crescimento. Você deve conhecer igrejas aí, e as pessoas, de repente, têm essa questão, ah, mas eu gosto daquela igreja, Quantas vezes, nós completamos 25 anos de igreja esse ano,
Mas se fosse contar como as outras igrejas contam, né? Depois de 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí se transforma em igreja. Nós contamos 25 anos quando nós ainda estávamos colocando diante do Senhor para abrir uma igreja aqui. Por isso os 25 anos, senão nós teríamos 12, 13 anos de igreja. Hoje nós temos um universo aqui de mais ou menos 2.400, 2.500 membros. Diga, é pouco. Deus quer uma igreja grande. Por quê? Porque Deus quer salvar muita gente. Agora, também não adianta ser grande, e eu recebo muitas notícias e converso com pessoas, não adianta uma igreja grande só em quantidade. Quantidade é bom por quê? Né? Uma vez até me pediram para escrever um artigo no jornal, e eu escrevi, não é? A grandeza, né? A quantidade, como é importante a quantidade. Mas nós temos a questão de espiritualizar tudo. De repente, chega numa reunião de oração, tem 3, 4 pessoas, aí você se conforma. Não, mas Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. É verdade, né? Quando você ora com um casal, tem 2 ou 3. E igreja tem que ter muita gente. Quando você chega, vai orar, uma reunião de oração. Aí você chega aqui, vai orar, uma igreja que tem 2.500 pessoas, 2.400 pessoas, né? Você chega aqui, tem 10, 20 pessoas. Que desânimo, né? 10, 12 gravetos ali, mas se tem ali, não é? 200, 300, 400 pessoas, não te inflama? Te inflama, por quê? É mais lenha na fogueira. O fogo vai arder mais, o fogo vai pegar mais. Jesus está dizendo aqui, eu estou falando do texto que fala, né, do reino de Deus. Né? E pensando nisso aqui, né, lembra lá, por que Deus quer uma igreja grande? Não adianta, queridos, eu tenho ouvido muitas notícias e tenho visto muitas verdades. Né? Igreja que tem muita gente, mas aceita tudo. Aí o pessoal diz assim, mas é duro, esses pastores aqui pregam muito, muito duro. Quantas vezes vieram e falaram assim, nossa, hoje o discurso foi duro. Não foi discurso não, irmão, foi pregação mesmo. Foi a palavra de Deus. Não, mas é muito duro, né? É duro para quem é mole, é duro para quem é frouxo. Quem quer coisa de Deus, né, sabe o estilo de Deus, sabe o estilo da Bíblia. Né? Mas Jesus mandou vir como está. Vem como está, mas tem que haver transformação. Amém, queridos? Então, isso é que nós não podemos aceitar. Né? Teve época aqui que nós disciplinamos 12, 14 pessoas, tal. Foram tudo para alguma igreja aí, não é tal. Mas o que acontece? Chega lá, 4 meses depois, são líderes de grupos. Não é? Aí vem pedir, pastor, uma carta de apresentação, uma carta de transferência. Ô, queridão, 1 ano depois, 1 ano e 1 mês depois, vem um grupo. Pastor lá pediu uma carta de transferência. Diga para o seu pastor, ele devia saber disso, que transferência se dá para a igreja com irmãs que fazem parte da mesma convenção. Essa igreja não é da nossa convenção, é outra convenção, é uma convenção de Deus também, mas é outra convenção. Eu posso dar uma carta de apresentação. Vamos falar com o pastor. Quase 1 mês depois volta. Aí ele falou que uma carta de apresentação serve. Tá bom, qual é o seu nome mesmo? Fulano. Tá bom, passa a semana que vem aqui. Eu mesmo vou fazer a carta, para não passar para os escritórios aí, né, para a gente manter esse sigilo. Tá bom. O que você vai pôr na carta aí, pastor? Vou pôr o seu nome, o dia que você foi batizado, quando você fez parte da membresia da igreja, o dia que você saiu, e o pecado grave que você cometeu. Quer me ferrar? Xingaram, irmão. Ficaram bravos. Eu só fiz abrir a porta e falei, todo mundo fora. Todo mundo. Não vai querer a carta de apresentação? Desse jeito, não. Irmãos, igreja não é brincadeira. Né? Igreja tem um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. É um estilo de vida. Quem acha que crente é triste, está completamente enganado. Crente tem que ser a pessoa mais feliz do mundo, porque, independente de qualquer coisa, da tua limitação, da tua fraqueza, você vai crescendo, caminhando com o Senhor, vai crescendo. Né? Se você for fiel ao Senhor, seu nome está escrito no livro da vida. Amém, querido? Agora a igreja é grande, diga, a igreja é grande. Diga para o irmão aí, você é grande. Você é maior do que você pensa. Você tem mais valor do que você pensa.
Então, queridos, pensando nisso aí, olha só como é que Deus faz. A igreja, Deus, por que Deus quer que a igreja seja grande? Diga, Deus quer que a igreja seja grande. Eu me lembro, queridos, esse ano agora, daqui a alguns meses, eu faço 70 anos, né? Mas eu me lembro quando eu aceitei Jesus, há quase 60 anos atrás, eu vim de uma família super religiosa, onde a irmã da minha mãe era freira, né? Meu irmão mais velho foi estudar para padre. Eu nasci por conta disso num convento de freiras, né? Por causa dessa proximidade de todos. Mas há quase 60 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, as igrejas não eram grandes. A igreja tinha 30, 40, 60, 80. Nossa, que igreja grande! As igrejas eram pequenas. Mas Jesus disse assim, olha, eu estou falando do reino que é sobre todos os reinos. E eu estou falando quanta gente, quantos pastores, quantos teólogos já tentaram acabar com a igreja. Nunca vai acabar. Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Né? Então, naquele tempo, era pequena. Um lugar próprio. Né? Hoje nós temos aqui uma área de quase 6 mil metros quadrados. Diga, está pequeno. Nós precisamos nos esforçar. Né? E nós compramos aqui, né? Já estamos usando. E aí alguns irmãozinhos, é pouquinho, mas 2 ou 3 falastrão faz diferença. Veio no meu ouvido, um passarinho me contou. Sempre tem passarinho que conta, sabia, irmãos? Eu acho que é o Espírito Santo que faz trazer. Né? Para que o pastor foi comprar isso aqui? Não tem nada a ver com a igreja lá. Pula a academia a outra. Para que comprou lá? Irmãos, a gente sabe o que está fazendo. Eu comprei porque aqui está pequeno. O espaço nosso, 6 mil metros é pequeno. Está pequeno. Eu comprei porque os empresários que eu comprei aqui, eles alugam um outro lado que é um pouquinho maior do que esse. Eu comprei porque eu falei assim, vocês vão ficar muito tempo aqui? Há uns 9 meses, no máximo 1 ano. Que imobiliária que vocês alugam? Não, é um amigo nosso lá de Santa Catarina. Eu compro de vocês. Mas vocês me apresentam ele, dá prioridade para eu alugar aqui? Claro, pastor, sem dúvida nenhuma. Diga comigo, quem aluga, tem prioridade de compra. Eu já estou olhando do outro lado lá, irmãos. Por quê? Porque está pequeno. A coisa é tão assim, porque eu peguei o cachorro outro dia aí e falei, puxa vida, o cachorro está estressado. Não era eu que estava estressado. Eu vou dar uma volta com o cachorro. Aí caminhei, passei a academia, peguei lá onde era nosso, profetizei a outra área que ainda vai ser nossa, e parei bem em frente ali, a fábrica do irmão Isaías. Isaías está aí? Olha o Isaías Anilma ali. Parei o cachorro ali, desestressando o cachorro. Em seguida, para o Isaías e a Nilma, desce da caminhonete dele e fala assim, louco, pastor, vai comprar aí também? Vou, Isaías, vou comprar lá também. Está se preparando, mas deixa você ficar lá um tempo ainda, Isaías. A igreja tem que crescer no espaço, tem que crescer em números. Né? Deus quer salvar muita gente, queridos. O Senhor quer salvar muita gente. Né? Lembra lá o grande Senhor, lá falando sobre a parábola da grande ceia, né? E o Senhor, né, um Senhor muito poderoso, né, falou, vou dar uma grande festa, né? É as bodas do Cordeiro. Né? Vou dar uma grande festa. Então, olha, sai aí, convida todo mundo, que eu tenho muito espaço, eu vou dar uma grande festa. Saíram para promover aquela grande festa. O que aconteceu? Olha, o Senhor está convidando para uma grande festa. Né? Vai ser uma festa alegre, muita comida. Né? E aí um disse assim, olha, comprei uma junta de bois, não posso ir. O outro, comprei um campo, não posso ir. Né? O outro, eu vou casar, não posso ir. Eu comprei uma casa na praia agora. Se depender de mim, se for para você comprar casa na praia e não vir mais para a igreja, em nome de Jesus, você nunca vai comprar uma casa na praia. Mas se for para vir da igreja, você vai comprar 2, e um casarão, uma mansão. Né? Pé na areia ainda, viu, irmãos? Se for para ter uma
uma casa na beira da represa, né? O nosso diácono Martins está lá, ele tem uma casa na beira da represa lá, né? Mas está todo domingo aqui. Né? Então, mas se for para ter e não vir para a igreja, perder a sua salvação, então você não vai ter. Né? Quando eu falei isso a primeira vez, teve uns irmãos que disseram assim, está jogando maldição? Não, estou jogando bênção para você. Né? Se Deus conhece seu coração, se você pode ter coisas ou não pode ter coisas. Comprei uma junta de boi, comprei um campo, vou casar, não posso ir e tal, cada um dando a sua desculpa. Né? Por que você não foi na igreja domingo? Recebi parentes. Por que vocês não vieram na igreja domingo? Tal? Pastor, tinha muita roupa para lavar. No domingo? Quando eu pergunto, estou fazendo faculdade, pastor. No domingo? Não tem faculdade. Né? Então, quer dizer, aquele senhor ficou muito irritado. Né? Será que Deus fica irritado? Fica. A palavra de Deus diz, às vezes Deus fica até irado. E o que aquele senhor falou? Olha, vai e convida de novo. Sai pelos campos, sai pelos atalhos, sai pelas vielas da vida, para que a minha casa se encha. Eu quero muita gente. Diga comigo, o desejo de Deus é que a casa se encha. Quer dizer, Deus quer salvar muita gente. Lá em Ezequiel tem um texto que diz assim, que pela vontade de Deus, nenhuma alma se perderia. Nenhuma, queridos. Né? Essa é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que o inferno está cheio e vai encher mais ainda. Mas nós sabemos que o céu é lugar de muita gente. Diga, glória a Deus. E um desses lugares é seu. E meu também, é nosso, queridos. Né? E aí veio muita gente. E os senhores vieram. O senhor foi lá, olhou a casa e diz assim, tem muito lugar vazio. Pega os coxos, pega os aleijados, traz eles nem que for, né? Nos braços, sai pelas vielas da vida, tal. A minha casa precisa se encher. Amém, queridos? A igreja precisa crescer em número, mas precisa crescer em qualidade. Já pensou quando você chegar lá, na eternidade, né? Você pode ouvir, olha, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas já pensou que terrível, quando você chegar naquele dia e dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Nós vemos tantos escândalos aí hoje, né? Recentemente, agora, essa semana, né? Um arcebispo lá dos Estados Unidos foi expulso, porque se descobriu tanta questão da sexualidade errada, tantas outras coisas, né? E o próprio Papa agora escondendo esse também e tal. Isso vai dar o que falar, né? Queridos, né? E hoje as igrejas evangélicas estão parecendo assim, né? Está parecendo do mesmo jeito. Mas meus filhos saíram por causa de você. Graças a Deus que os teus filhos saíram. Quem sabe em outro lugar está entrando de mãozinha dada ali e tal, né? Em outro lugar, graças a Deus que teu primo, teu tio saiu. Agora, quem quer o evangelho de verdade vai ficar. Porque o evangelho é duro para quem é frouxo. O evangelho é duro para quem não quer nada com estilo de vida. Jesus falou, eu quero a minha casa cheia. Eu quero a minha casa, eu quero salvar muita gente. Lembram lá de João capítulo 14, versículos 1 e 2? O que diz lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, vou preparar lugar, mansões celestiais. Amém, queridos? Lembra que eu falei outro dia do céu? A Nova Jerusalém, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. É mais do que daqui na Bahia, de comprimento, de largura e de altura. Diga, cabe muita gente. Queridos, o céu foi feito para muita gente. Né? Pela vontade de Deus, ninguém se perderia, mas nós sabemos que muita gente vai se perder. Mas diga, graças a Deus, que muita gente vai chegar lá. Então, queridos, o que eu e você podemos fazer para que a casa fique cheia? O que eu e você podemos fazer, né, para que a igreja cresça?
Evidentemente que a igreja tem que crescer em número, mas ela tem que crescer em unidade. Ela tem que crescer em santidade. Ela tem que crescer em vida, né? Em testemunhos. A igreja precisa crescer. Então, o primeiro ponto para exercitar, para nós exercitarmos nesse ano da família, né? Que nós estamos colocando aqui na Igreja Batista Renovada, primeira coisa que eu preciso exercitar, diga, vontade. Primeira coisa que precisamos é a vontade. Para que a igreja cresça. Vontade, diga vontade. Querido, você sabia que, por exemplo, sem a tua permissão, sem a tua vontade, Deus não vai te usar? Não é meio louco você pensar assim? Puxa vida, Deus é o Todo-Poderoso, é extraordinariamente poderoso, é extraordinariamente grandioso. Mas Ele precisa da minha vontade. Para que Ele me use, para que Ele te use, Ele precisa da tua vontade. Sem a tua vontade, Deus não vai fazer nada. Lembra quantas vezes Jesus diz assim, quando Ele vai fazer alguma pessoa, algum milagre, alguma necessidade da pessoa, o que Ele diz? O que queres que eu te faça? Até para receber um milagre, precisa da tua vontade. É um livre-arbítrio. Para que você seja usado nas mãos do Senhor, precisa da tua vontade. Quer dizer, a nossa vontade, a minha vontade e a tua vontade precisa estar de acordo e em consonância com a vontade de Deus. Então, quando eu olho esse texto aqui, né, eu fico pensando assim, né, eu me pergunto, né, você quer que a igreja cresça? Eu pergunto para a igreja, você quer que a igreja cresça? Então, quantas igrejas têm decepcionado as pessoas? Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas estão decepcionadas? Quantas pessoas não têm mais alegria de ir para a igreja? Talvez você esteja aqui nesta manhã, né? E você foi machucado. Você foi pisado. Tiraram a sua alegria de cultuar ao Senhor. Talvez você esteja aqui numa última esperança, né? Quantos têm decepcionado a igreja? Quantos que não têm coragem mais de convidar alguém para ir na igreja, né? Porque coisas terríveis têm acontecido na igreja. Eu estou falando de igreja evangélica, queridos. De igreja evangélica. E que bom quando você pode dizer para a pessoa, olha, a Batista Renovada, diga comigo, é uma igreja séria. É uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Diga isso, é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. É uma igreja que prioriza a família. Sabe? Mas tudo tem que estar de acordo com a vontade. Eu preciso ter vontade. Sem a minha vontade, Deus não vai fazer nada. Olhando para a palavra de Deus, né? Olha só. João capítulo 4, todo mundo conhece esse texto, fala de Jesus, da mulher samaritana, os discípulos vêm de uma viagem, Jesus está tão cansado que ele se assenta ali, os discípulos vão à cidade buscar alimentos, né? Quando eles voltam, o que acontece? Eles estão ali, né? Voltaram e vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. Todos que conhecem a Bíblia aqui sabem disso. Judeus e samaritanos não se conversavam de jeito nenhum. Jesus está conversando com a mulher samaritana, né? Está num longo papo lá com a mulher samaritana. E ele faz em seguida dela uma grande evangelista, que ela foi e trouxe Samaria até Jesus. Jesus nem foi até Samaria, né? O Senhor quer que você venha para a igreja e arraste um, arraste dois, arraste três junto com você, né? É isso que Ele quer fazer de nós verdadeiros evangelistas. E quando os discípulos estranham, e eles parece que querem cortar aquele papo de Jesus com a mulher samaritana, ele diz, mestre, vem e come. E o que Jesus responde para ele? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade, diga vontade. É fazer a vontade de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo, o que me satisfaz, o que me deixa satisfeito, o que me deixa, sabe, alegre, o que me dá vida, é quando eu faço a vontade do Pai, Jesus estava dizendo. Isso não te enche de alegria, por isso que eu sempre pergunto aqui, a pessoa vem, alguns
Quando é culto de ceia, aí enche mais ainda a igreja e tal. Vem uma vez por mês. Queridos, mesmo que eu esteja doente, eu venho para a igreja porque eu sei, né? Eu sei que aqui o milagre pode acontecer, né? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, só se eu não tiver condições, né? Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, a vontade de Deus é essa, que nós façamos, estejamos de acordo com a vontade dEle. E aí tudo vai acontecer na nossa vida, né? Então, como é bonito, né? Quando nós vemos lá aquele texto lá que nos fala, livro dos Atos dos Apóstolos, quando as pessoas estavam, a igreja de então, havia muitas igrejas na época, né? Como hoje. Hoje há mais igrejas ainda, né? Mas você já pensou, eu falei agora há pouco, né? Que no meu tempo lá, quando eu aceitei Jesus, uma igreja de 60 pessoas, 80 pessoas. Nossa, essa igreja é muito grande, Nós começamos um trabalho em São Paulo, eu e Elza, né, quando nós viemos para cá, a igreja já tinha 5.000 membros. A gente não sabia nada de Bíblia, né? Comparado ao que sabemos hoje, né? É porque Deus é que dá o crescimento, queridos. É o Espírito Santo que dá o crescimento. Eu me lembro aqui em São José dos Campos, quando nós íamos para a igreja de manhã, né? Íamos para a escola dominical, depois eu, Elza, Glaucio, Davi, saíamos depois do almoço evangelizando o bairro, né? Distribuindo de casa em casa, né? Essa igreja dos Atos dos Apóstolos, né? Ele meio em toda aquela religião, né? E nós não estamos falando de religião, estamos falando de vida eterna. É vida eterna, né? Eles caíam na simpatia de todo o povo, né? Eles caíam na graça. Entre eles, né, não havia nenhuma dificuldade. Quer dizer, não faltava o pão. Aqueles que tinham mais dividiam com os outros. E a questão aí que eu vejo, queridos, é quanto mais eu distribuo, mais o provedor vai acrescentar na minha vida para que eu possa distribuir mais ainda. Diga isso. Quanto mais eu distribuo, quanto mais eu compartilho, mais o meu provedor acrescenta a minha vida para que eu possa distribuir mais ainda. É isso, né? É isso que o Senhor faz. O Senhor faz na nossa vida. Então, vontade. Eu preciso ter vontade, né? Então, igreja, querido, não é lugar de discussão de ideias. Eu vou sair da igreja porque a doutrina de Calvino é uma vez salvo para sempre. Vou sair porque eu sou da igreja de Armínio, né? Aquele que caminhar até o fim receberá a coroa da vida. Porque isso aqui. Igreja não é lugar de discussão teológica. Igreja não é lugar de discussão de doutrinas. Igreja é lugar de falar da salvação. Se alguém falar para mim, você é calvinista, pastor? Que diz que uma vez salvo para sempre? Eu vou dizer, claro, eu sou calvinista. Por quê? Porque eu fui salvo, eu estou salvo para sempre. E como é que fica armínio? Eu sou arminiano. Você é calvinista? Eu sou calvinista, mas sou arminiano também. Por quê? Porque eu vou perseverar até o fim. Agora um bando de bobos fica discutindo Calvino e tal, e sai das igrejas e causa embaraço, tal, e nem eles estão salvos. Nem eles estão salvos. Porque estão causando rebeldias dentro da igreja. Diga, eu sei que eu sou salvo. Porque a Bíblia diz que eu sou salvo. E porque eu sou salvo, eu vou caminhar até o fim. Tem discussão? Eu posso ter a minha ideia. Se você for pegar lá o calvinismo, você vai achar centenas de textos. E se você for pegar o arminiano, você vai pegar mais de centenas de textos, né? Para que ficar discutindo essas posições aí, né? Não tem nada de ser. Igreja não é lugar de discutir doutrinas, né? A doutrina tem que ser aplicada na Bíblia, né? E tem alguns que têm costumes. Olha, se é um bom costume, que bom, né? Mas a igreja não é discussão de ideias, não é questões próprias, né? Não é discutir a questão de teologia. Teologia, nós temos seminário aqui, o pastor Glaucio é o diretor do seminário, né? Você quer ter uma boa teologia? Vem no seminário. Aí você vai aprender que você não vai ficar brigando, discutindo aí. Arminiano, tu vai para o inferno. Calvinista, não, vou sair da igreja porque é calvinista. Que bobeira. Vamos falar da salvação que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo isso.
A igreja é um lugar, né, que tem que ter vontade. A igreja é um lugar que tem que ter unidade. Diga unidade. As pessoas têm que vir para a igreja e falar, nossa, como esse povo é unido. Né? Unidade. Pessoas que estão sentadas, você está sentado ao lado da pessoa aí, que provavelmente pensa bem diferente de você, que provavelmente tem uma cultura diferente de você, que provavelmente tem um poder aquisitivo, né, diferente de você e você dele. Né? A igreja não fala da uniformidade. A igreja é o grupo mais heterogêneo que pode existir, pessoas mais diferentes. É o único lugar que provavelmente um servente de pedreiro dá aula para um engenheiro. E o contrário pode ser verdade também. Por quê? Porque nós estamos falando de vida eterna. Então tem que ter unidade. As pessoas de fora tinham que vir, né, vir para a igreja cansada, abatida. Ela está procurando, você fala, você abre a boca, a pessoa vem e ela chega aqui e diz assim, nossa, aqui é um oásis, aqui é um paraíso, aqui parece que eu estou mais pertinho do céu. Não vê briga entre irmãos, não vê fuxico. A igreja não é lugar de fuxico, de contenda. A igreja é lugar de salvação, a igreja é a reunião dos santos de Deus. A igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós temos motivos para nos alegrar. Por isso nós precisamos fazer a igreja crescer. Ah, mas não tem unidade. Mas Deus quer que tenha unidade, precisa ter unidade. Segunda coisa, primeiro diga, o que eu posso fazer, exercitar para que a igreja cresça? Eu perguntei, vocês respondam. Qual que foi o primeiro ponto? O que eu posso exercitar para que a igreja cresça? Vontade. Vontade. Em segundo lugar, o que eu posso fazer para que a igreja cresça? Vontade é uma parte importante, mas eu preciso ter outra coisa. Diga, intimidade. Eu preciso ter intimidade. A vontade eu preciso ter, mas só a vontade não basta. Né? Eu preciso ter intimidade. Intimidade com quem? Com o cabeça, que é Jesus Cristo. Não tem dias que você levanta e o dia começa, parece que, se fosse a pessoa do mundo, dizia assim, levantei com o pé esquerdo. Nossa, não tem vezes que você vem para a igreja e está um peso nos seus ombros, está um peso nas suas costas. Não tem dia que você está em casa e você diz, Deus me dê graças, porque esse dia está terrível, esse dia está difícil. Né? Como é que eu vou conseguir chegar ao final do dia? Né? Só tem uma coisa que te faça, né, fazer com que esse peso, e às vezes a luta é grande mesmo, às vezes as dificuldades são grandes, mas só tem uma coisa que... eu sou contrário a esse negócio aqui, que os crentes ficam gemendo, e eu passo perto de um crente que está chorando, e fica 1 ano chorando, 2 anos chorando, 10 anos chorando, e eu não quero ser crente assim, irmãos. Eu sei das minhas limitações, das minhas fragilidades. Ai, Deus, eu não quero ser um crente assim. Eu quero ser um crente que luta, que tem tutano, que vai para a luta, mas que tem a alegria do Espírito Santo. E isso, esse peso nos ombros, esse peso nas costas, só tem uma coisa, intimidade com Deus. Essa intimidade que vai aliviar. Essa intimidade que você tendo, essa intimidade com o Senhor, queridos, se você tiver intimidade, a bondade, a vontade que você tem, ela vai florescer. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, as coisas vão fluir mais fáceis. Ah, pastor, mas está difícil. Está difícil para muita gente. Tem intimidade com o Senhor. Num momento Ele pode resolver o seu problema. Ah, mas faz 10 anos, faz 1 ano, faz 2. Aquela mulher carregou, ficou encurvada há quantos anos? 12 anos. Né? 12 anos encurvada, né? Morrendo aos poucos. Né? Mas naquele dia, Deus olhou para ela, já estava olhando para ela há muito tempo. Aquele dia não foi ela que marcou o encontro com Jesus, Jesus marcou o encontro com ela, queridos. Então, quando nós temos intimidade, eu preciso ter intimidade. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo exatamente isso. O Evangelho de João, capítulo 15, o que Jesus diz assim? Que vocês, eu, você, nós precisamos estar ligadinho. Diga ligadinho. Ligadinho com Jesus. Ligadinho com Jesus. Tem hora que parece que Ele não está nem aí com a gente, não parece? Não parece que você atravessa momentos que
Deus não me responde, Deus não está me respondendo, né? Querido, só intimidade com o Senhor que vai resolver esse problema. Esses dias eu falei para Deus, de verdade, Deus, eu preciso ser feliz. Deus, eu preciso ver os que eu amo felizes. Deus, tem misericórdia, mas eu não vou ficar lá arrancando meus cabelos e falando, eu quero morrer, eu quero isso, quero aquilo, tal. Isso não é vida. Vida é intimidade com Deus. Você precisa ter vontade, mas você precisa ter intimidade. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, o que ele disse? Se vocês estiverem ligados em mim, como os ramos estão ligados, a vara está ligada à videira, né? Eu, a cada tempo, às vezes dói, mas eu vou limpar vocês, vou limpando, para que você possa me amar mais, para que você possa amar as pessoas, para que você possa ficar mais limpo, mais puro, para que você possa ficar mais limpo, e que você vai dar muito fruto, intimidade. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo isso, né? Eu fico muito triste, por exemplo, e isso já aconteceu várias vezes, quando alguma esposa chega no gabinete e fala assim, pastor, a coisa mais que eu almejo na minha vida é que meu marido me amasse como eu amo ele. E muitas vezes acontece. Maridos que diz para mim, pastor, o que eu queria mais na vida é que a minha mulher me amasse como eu amo ela. Mais triste ainda, quando os filhos dizem assim, eu queria que os meus pais me amassem como eu amo eles. Quando os pais dizem, pastor, eu queria que os meus filhos entendessem a minha maneira de ser e como eu tento provisionar tudo para eles da minha maneira, né? E como eu amo eles, como eu dou a minha vida por eles. Tal. Isso não é triste? Mas eu fico pensando, quantas vezes eu pensei nisso, como é que o Deus Todo-Poderoso, extraordinariamente grande, tremendo, Ele olha para nós e diz assim, como eu gostaria que esse meu filho, que essa minha filha, que a minha igreja amasse as pessoas como eu amo, quisesse a casa cheia como eu quero, né? Tivesse os meus pensamentos como eu tenho a respeito deles, que eu quero melhor para eles. Ah, como eu sonho que isso aconteça. Quando você lê a Bíblia, é difícil você olhar a Bíblia e não ver um momento o Senhor falando assim. Como o Senhor gostaria, queridos. Como Ele gostaria disso. Então, quantas vezes nós temos decepcionado Deus? Quantas vezes nós temos deixado isso em falta? Olhando para a palavra de Deus. Não pode ficar só na vontade. Tem que ter intimidade. Intimidade não é ficar, ai, que vida, Deus, por que isso? Senhor, por que aquilo? Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Você pode estar com problemas financeiros, você pode estar desempregado, você pode estar enfermo no físico, você pode estar enfermo na alma, tal. Queridos, mas nós precisamos entender. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância. Intimidade. Intimidade com a intimidade produz isso. Né? No momento, Deus pode restaurar todas as coisas. Amém, queridos? Uma coisa importante, né? Que eu vejo também, né? Que o que Deus espera de nós, a Bíblia diz que há um rio. Quantas vezes aqui, esses dias eu não tenho visto, mas quantas vezes eu tenho visto aqui, quando está no louvor, depois quando está a palavra, quando alguém está pregando, eu digo, está vendo, Elza? Ela diz o quê? Olha a chuva caindo no púlpito. Aí daqui a pouco eu falo, estou vendo. Talvez você já tenha visto aqui. A chuva começa a cair aqui no púlpito, começa a engrossar, depois eu vejo essa chuva indo, tomando toda a igreja. Né? Sabe? É o poder de Deus. É a ação do Senhor. Você já viu um rio encher? Eu morei na roça, né? E eu vi isso muitas vezes. Às vezes você viu em algum documentário, né? O Senhor quer que nós quebremos todos os limites.
O rio, quando dá muita chuva, lá na fazenda da igreja acontece isso algumas vezes, né? Quando o rio chove muito, né? O rio vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, passa por cima. Tem alguns lugares, né? Na fazenda tem acontecido isso aí, né? Que o rio vem com tanta força, mas vem com tanta força, né? E o rio de Deus está nesse lugar, meu irmão, minha irmã, né? Ele vem com tanta força que ele passa por cima, é muita água, né? Ezequiel fala sobre isso, quando ele começou a entrar no rio, né? Dava só pela sola do pé, depois no tornozelo, subiu para os joelhos, né? Foi para a cintura, foi por lombos, e chega um ponto que ele fala assim, olha, não dá para mais, não dá para andar, agora só nadando. Nós temos que chegar no ponto de nadarmos no rio de Deus. Deus espera que nós quebremos os limites. O rio, quando chove muito, né? Por exemplo, a Amazônia, né? O que acontece? Estoura lugares, chega a quebrar barrancos, forma um outro rio. Às vezes forma rio que dá para você andar de canoa. Quantas vezes nós desfrutamos isso na roça? No Rio Amazonas acontece muito isso aí, né? Em determinadas estações do ano. Ali onde não tinha nada, agora é um outro rio, né? Em determinadas épocas do ano. Não tinha vida. Agora, naquele tempo lá, as pessoas vão pescar peixes lá, os répteis começam a estar ali. Quando aquela água baixa, né? Aquele solo recebeu tanta água, que começa a brotar coisas novas, sementes, onde o passarinho vem, faz cocô, né? Que ele comeu uma semente ali, nasce uma árvore frutífera lá, outra ali, outra cá, e vai quebrando, e o rio vai arrebentando tudo. O Senhor espera isso de mim, de você, em intimidade, para que o rio dele se transforme num grande aguaceiro, arrebente os barrancos todos e inunde toda essa cidade de São José dos Campos. Quando falar em Batista Renovado, né? Esses dias fui numa médica, né? Eu estava passando com ela, tal, e de que religião, senhor é? Eu sou da Batista Renovada. Já ouvi falar daquela igreja, né? Onde a senhora mora? Moro no Urbanova, né? O que o senhor fala? Eu sou pastor, um dos pastores da igreja. Qualquer dia eu vou lá, tenho ouvido falar muito dessa igreja. Queridos, o nome do Senhor está sendo jogado para lá, para cá, está sendo anunciado. O que está sendo anunciado da Batista Renovada, o que está sendo anunciado de muitas igrejas. E nós não somos uma igreja perfeita, né? Não vale a pena cometer pecado, não vale a pena, né? Deixa o rio de Deus arrebentar, deixa o rio de Deus transpor os limites. É isso que Deus quer. E nós só vamos conseguir isso, queridos, se nós tivermos vontade. Se nós tivermos também o quê? Intimidade. É intimidade com a cabeça, com o Senhor Jesus Cristo. Isso faz nos transportar, né? Então, queridos, né? Não tem esse negócio, não, né? Autoridade. Eu nunca tive a ousadia de dar aos meus filhos, tenho 2 filhos, o pastor Glaucio e o Davi, né? Eu nunca tive a ousadia de dar a eles a escolha do inferno. E a gente fala muito sobre isso aqui. Quando alguns vêm assim e falam, pastor, você fala que a gente é pai banana. Mas não é. O filho fala assim, não vou para a igreja hoje. De novo, pai, mãe. A IBD, agora tem que ir até na IBD. Tem que ir no culto toda vez, no domingo. O meu coleguinha vai para o clube e eu vou para a igreja. Eu nunca dei a ousadia para os meus filhos a escolha deles irem para o inferno. Também nunca passei uma noite em claro, né? Hoje eles são casados, têm filhos, têm suas esposas e tal. Nunca passei uma noite em claro esperando meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos estavam em casa. Ou quando chegava 10 horas da noite, ligava, papai, estou em tal lugar, vamos chegar. Mamãe, estou em tal lugar, tal. Até hoje me chamam de papai e mamãe, né? Então, eu nunca dei essa ousadia para eles. Eu não vou. Tá bom, filho, então vai com seu amigo para o clube. Tal. Você vai. Eu vou, mamãe vai, e você vai para a igreja com a gente. Vai. Emburrado ou não? Você vai. Isso é salvação, é inegociável. Deixa os meus filhos, quando eles crescerem, eles decidem o que eles vão ser. Vai para o inferno.
É a criança que tem mais juízo do que os pais? É a criança que tem mais experiência que os pais? Depois fica um monte chorando aí. Diga, ainda dá tempo. Está tudo torto, está atrapalhado. Mas se você tiver vontade de intimidade, Deus pode consertar até o que está torto. Amém, queridos? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Então eu queria, por último, diga vontade, intimidade, produtividade. Produtividade. Então, produtividade. Diga, para que a igreja cresça, eu preciso ter vontade. Preciso ter intimidade. E diga, eu preciso ter produtividade. Você precisa produzir no reino de Deus. Produtividade. Alguém chega lá no seu trabalho, seja na fábrica, seja no hospital, seja no escritório, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar que você trabalha. Você chega lá e fala assim, para o seu chefe ou para o seu patrão, hoje eu vim aqui, mas não vou fazer nada. Produtividade zero. O que você acha que ele vai fazer? Se for ainda tolerante, vai falar, vem cá, assina uma carta de advertência aqui, caboclo. Vai ficar um dia em casa, vai perder hoje, vai perder o domingo também. Semana que vem acontecer isso, vai perder também, tal. Alguém chega no trabalho e fala assim, quer saber de uma coisa? Hoje é o primeiro dia do mês. Eu vim aqui, e vou ficar até o final do mês. Vou entrar no horário certo. Se bate cartão, vou bater o meu cartão, certinho, e vou sair no horário certo. Mas produzir, diga zero. O que você acha que ele vai fazer? Rua. Pensa bem como Deus é tolerante com a gente, irmãos. Como Deus é tolerante. Quando a palavra do Senhor diz, o Senhor, dono da figueira, vai lá e faz, está 3 anos plantada aqui, não deu nada, Corta ela fora. Está ocupando espaço inutilmente, E o que aquele senhor, aquele que cultiva lá, o jardineiro, o que ele diz? O Senhor Jesus, Senhor, espera mais um ano. Se não produzir, ela não produzir, bem está, se não, tal. Mas alguém vai chegar no seu trabalho e falar, primeiro dia do mês, estou aqui, vou ficar até o final do mês, vou entrar no horário certo, vou sair no horário certo, mas produção, zero. Só Deus que tem essa paciência com a gente. Nós precisamos produzir. Produtividade, diga, vontade. Intimidade. Produtividade. Nós precisamos produzir no reino de Deus, queridos. Nós precisamos produzir. O que seria de nós hoje com esse número de... Lembra quando eu falava lá atrás, logo no começo, Quantas vezes eu disse assim, olha, vamos nos preparar. Nós estamos dando essa pregação, nós estamos dando esse ensino, porque vai chegar muita gente amargurada de espírito, vai chegar muita gente derrotada, vai chegar muita gente com os casamentos fracassados, vai chegar muita gente possuída de demônios, vai chegar muita gente enfermos no físico, enfermos na alma. O que Jesus diz lá em Lucas 10? Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. E se fizer, eu estou lá com você, Ele deu poder, Ele deu autoridade. Quantas vezes eu falei, olha, nós temos que nos preparar agora que nós estamos começando. Por quê? Porque muita gente vai vir precisando. Vai vir muitos doentes da alma. Vai vir muitos possuídos de demônios. O cara que tinha um barzinho aqui, nem sei se tem ainda, veio 2 vezes reclamar aqui comigo. Pastor, você precisa dar um jeito nas suas ovelhas aí. Ele nem sabe o que é isso, mas já sabe o que é ovelha. Por quê? São loucos, seus membros são loucos. Por quê? Por que você está falando isso aí? Tinha um orelhão ali, hoje não tem mais. Ele sai correndo daqui, vai lá e dá cada cabeçada no orelhão, depois dá uma voadora, soco, quebra tudo o orelhão, aí eu tenho que ligar lá para o pessoal aqui ser... Falei, não, sim. Aí eu falei para os irmãos do estacionamento, fica de olho. Aí pegaram. Pegaram um num dia,
pegaram outro no outro. Realmente estava aqui, às vezes estava no louvor, às vezes estava na palavra. O cara saiu, aí eu falei, mas como vocês não estão vendo, irmão? Vocês estão aqui fora. Não, agora a gente começou a prestar atenção. Falou, pastor, se vier um carro naquela hora, atropela. Por quê? Ele sai que nem um tiro, atravessa, não olha para nenhum lado. Né? Aí quando foi ver, o que era? Não é membro da igreja, é pessoas que vêm aqui. O louvor está pegando, a palavra está pegando, o capeta está pegando a pessoa aí, ela sai doida. Né? Chega lá e mete murro, tal. Fomos visitar os dois. Um está na igreja até o outro preparou um facão desse tamanho assim e disse que estava esperando os crentes para visitar. Mas os irmãos foram lá e tiraram o facão dele, pregaram a palavra de Deus. Né? Depois ele saiu fora e tal. Queridos, eu falava, olha, muita gente vai vir necessitado. Por que nós estamos dando esse ensinamento? Porque vai vir muita gente, né, desiludida da vida. Vai vir muita gente com seus casamentos fracassados. Vai vir muita gente com os mais variados tipos de problemas. Nós precisamos estar prontos. Né? Quantos acreditaram? Quantos acreditaram? Poucos acreditaram. Mas o momento chegou. Eu digo, o momento chegou. E é o momento de nós abençoarmos. Mas nós precisamos ter o quê? Vontade, intimidade com o cabeça e produtividade. Nós precisamos produzir no reino de Deus, queridos. Essa é a grande verdade. Então, Jesus diz assim, olha, eu quero que vocês amem uns outros. Igreja não é lugar de prostituição. Igreja não é lugar de fornicação, onde as pessoas solteiras mantêm relação sexual, ou um prostitui e o outro mantém... Igreja não é lugar de passar droga. Igreja não é lugar de mentira, não é lugar de engano. Igreja é lugar de verdade, da verdade. Os crentes têm que falar a verdade, têm que viver a verdade. Amém, queridos? Aí quando fala assim, o pastor Toninho é muito pega no pé. Eu sou pega no pé porque eu ainda amo vocês. Amém, queridos? E o que seria de nós? Produtividade, nós possamos produzir. O que seria de nós hoje, aqui no culto, se não fossem os irmãos do São que estão lá trabalhando? Como é que a minha voz, a voz dos meus irmãos, do pastor Glaucio, dos oficiais que pregam aqui, como é que essa voz ia chegar lá? O que seria de nós se não tivesse os irmãos do São? Produtividade, alguém que se dispõe a estar aqui. O que seria de nós se não fossem os irmãos da comunicação? O que nós faríamos? O que seria de mim e de você se nós não tivéssemos os irmãos lá no estacionamento? E quanto que esse pessoal ganha? Deve ganhar de Deus, com certeza ganha de Deus, porque da igreja não ganha nada. Mas o que ele faz? Eu quero produzir para o reino de Deus. O que seria de nós se não fossem irmãos que se prontificassem, não é? A estar ali na recepção, recebendo os irmãos? O que seria de nós se não fosse a cantina? O que seria de nós se não fossem os irmãos, irmãs que dão o seu tempo, né? Ali na área do berçário? O que seria de nós se não fossem os irmãos que produzem lá no departamento infantil? O que seria de nós se não fossem os irmãos, né, que trabalhassem na fazenda, nos retiros? Isso chama-se produtividade, irmãos. Nós precisamos produzir no reino de Deus. Diga, vontade. Intimidade. Produtividade. Nesse ano de 2019 nós precisamos disso, queridos. Né? Não importa se outra igreja está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. Nós precisamos ser uma igreja diferente. Nós precisamos ser uma igreja que ame o pecador, mas que abomine o pecado, que tenha nojo do pecado. Amém, queridos? Pastor pega muito no pé e tal. Pega. Quando pega no pé, é porque ama. Né? E se cair, não é para esmagar, é para levantar. Então, queridos, nós precisamos exercitar amor, né? Uns para com os outros. E você vai ser um crente especial. Você vai ser um crente especial. Diga para o irmão aí, profetiza. Você é um crente especial. Diga, vontade começa com V. Intimidade começa com I. Produtividade começa com P. É isso que Deus espera de você. Faça um acróstico aí. Vontade começa com... Intimidade começa com? Produtividade começa com? Que você seja um crente VIP. Um crente especial. Amém, querido? Um crente de grande notariedade na presença de Deus, na presença dos irmãos também. É isso que Deus quer. Diga para o irmão aí, você precisa ser um crente VIP.
E você já é um crente VIP. Pela fé nós declaramos. Fala com autoridade aí. Pela fé eu declaro que você é um crente VIP. Um crente de grande notariedade. Um crente especial na presença dos homens e na presença de Deus. Aleluia.